No podcast de hoje, nós contaremos a história de uma ideia. Trata-se da fascinante jornada da noção metafísica de androginia. Esta é uma visão do ser humano que foi deliberadamente apagada pelo fundamentalismo religioso e enterrada pelas areias do tempo. Se você quer saber mais sobre essa intrigante discussão, vem comigo. Mas antes, dá aquele like e se inscreve no canal. Em algum momento de suas vidas, vocês já devem ter escutado algum cristão, católico ou evangélico repetir igual uma maritaca que Deus fez o homem e a mulher. Essa frase solta assim sempre foi o sustentáculo da heteronormatividade e do binarismo de gênero. Sob este argumento, gays não devem ser afeminados porque Deus os fez homens. E a homossexualidade é errada porque a ideia de Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. Nesta ótica, não há espaço para nuances na existência, pelo menos não sem desagradar a alegada criação divina. Mas o que vocês talvez não saibam é que não é toda cultura ou sistema religioso que pensa dessa maneira sobre a natureza sexual dos indivíduos. No Oriente, principalmente antes da colonização europeia e da influência do cristianismo, em algumas correntes de religiões como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo ou mesmo no animismo, entendia-se que todos os seres humanos eram essencialmente andrógenos. Em outras palavras, todas as pessoas eram vistas como sendo em essência macho e fêmea, masculinas e femininas, metade homem e metade mulher, ao menos em um nível mais profundo de consciência. Aqui, precisamos ter algum cuidado com as palavras. Essa configuração andrógena é frequentemente chamada de bissexual, mas este termo não significa a mesma coisa que entendemos hoje em dia como bissexuais, como pessoas que fazem sexo com ambos os sexos. Neste caso, o bissexual é uma figura que tem os dois sexos, ou seja, bissexual. Outro sim, em nossa cultura, o andrógeno muitas vezes é tido como aquela pessoa que você não sabe diferenciar muito bem se é homem ou mulher. Nessa discussão também entra o hermafrodita, atualmente chamado de intersexual, e que é aquele indivíduo que se identifica como homem ou mulher, mas que tem uma condição genética de uma genitália ambígua. Neste programa, o que vamos chamar por androginia é principalmente um símbolo de um ser humano que é metade homem e metade mulher e apresenta as duas genitálias. Trata-se, portanto, essencialmente de uma ideia abstrata ou um conceito filosófico acerca da consciência humana, e não de uma realidade física concreta. Apesar da proposta de um ser humano andrógeno em essência ter sido muito presente no Oriente até o século XIX, pelo menos, na verdade, essa ideia nos é mais próxima do que imaginamos. No Ocidente, a androgenia primordial humana é citada na obra de Platão, O Banquete. Segundo este pensador grego, houve um tempo primordial em que os seres humanos eram duas metades. Havia aqueles que eram metade homem e metade mulher, os que eram dois homens e os que eram duas mulheres. E aí, por eles desobedecerem os deuses, estes dividiram esses seres humanos em duas partes. E a partir daí, nós tivemos como condenação buscar a nossa outra metade pelo resto da vida. Os que eram dois homens ou duas mulheres deram origem aos homossexuais. Os que eram metade homem e mulher deram origem aos heterossexuais. Então, assim, a ideia de uma androgenia primordial, em algum momento da trajetória humana sobre a Terra, tem certa presença em lendas criadas pelos pais da nossa civilização, os gregos. Mas durante a Idade Média, os alquimistas medievais também trabalharam com a noção de que as pessoas são macho e fêmea, em um nível mais profundo de consciência. E por incrível que pareça,
Há até trabalhos científicos modernos na área da psicologia que trabalham com esta possibilidade. O psicólogo suíço Carl Jung falou dessa dualidade sexual da psique humana em alguns de seus trabalhos. Tem também um livro da psicóloga Eunice Singer, de linha junguiana, e cujo título é Androgenia. Nele, ela demonstra casos clínicos nos quais o trabalho com a ideia de um ser humano macho e fêmea trouxe equilíbrio psicológico para vários pacientes. Eu vou deixar a referência desta obra na descrição para aqueles que tiverem interesse. Bem, até esse ponto, o que eu quis demonstrar a vocês é que, apesar de ser relativamente pouco conhecida, a ideia de uma androgenia primordial ou interior nos seres humanos faz parte do cenário cultural de muitas tradições religiosas e discussões filosóficas. No entanto, o que eu não sabia era que há quem diga que esta proposta está na Bíblia, por mais incrível que pareça essa informação. E mais ainda, essa tese já esteve dentro da Igreja Católica. Mas para que eu possa continuar essa história, primeiro, eu preciso explicar rapidamente a vocês o que é Cabala. Caso vocês não saibam o que é isso, trata-se do ramo místico do judaísmo. Segundo os cabalistas, os textos bíblicos teriam 3 níveis de leitura. O primeiro deles é o literal, o segundo é o intelectual e o terceiro seria um nível místico. Nessa linha de pensamento, certas mensagens bíblicas expressariam simbolismos ocultos e cujo significado hermético só seria acessível por meio da meditação e aos iniciados. Também é muito comum nessa cultura espiritual a atribuição de certos significados e poderes às letras hebraicas com os quais os livros da Torá foram escritos. Vocês podem me perguntar, tá, mas você acredita nessas coisas, Felipe? Olha, pessoalmente, eu sempre detestei Cabala. Eu nunca fui com a cara dessa pseudociência. Isso porque, no meu ponto de vista, ela é extremamente elitista, especulativa e, no fim das contas, cabalistas não são melhores do que ninguém. Pelo contrário. Mas não vamos nos aprofundar nesse ponto agora. Minha questão aqui é outra. Há alguns anos atrás, eu estava conversando com um amigo que era um estudante de Cabala. E por alguma razão caímos no assunto da androgenia. Eis então que ele me contou que, segundo alguns cabalistas, a Bíblia diz que os seres humanos são andrógenos em essência. E daí eu redargui e falei, não, em Gênesis está escrito que Deus fez o homem e a mulher. Só que meu amigo me respondeu que essa frase estava incompleta e citou o trecho completo de Gênesis 1:27, onde aparece este pensamento, abre aspas, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Fecha aspas. E daí ele me convidou a pensar com ele. Deus criou o homem à sua imagem. Ora, o que é o termo homem aí? É o sexo masculino ou é o ser humano? Se for apenas o sexo masculino, logo a mulher não é feita à imagem de Deus. Mas se a palavra homem aí se refere aos seres humanos como um todo, isso tem um desdobramento esotérico, segundo ele. Isso porque, se tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus, significa que Deus contém o masculino e o feminino. E se cada homem e cada mulher foram feitos à imagem desse Deus que contém os dois sexos, logo, cada ser humano igualmente teria o macho e a fêmea dentro de si. Em outras palavras, todos os indivíduos seriam em algum nível primordial ou essencial andrógenos. Por fim, meu amigo ainda me chamou a atenção para um fato que eu nunca tinha notado. Trata-se da última frase deste trecho de Gênesis e que é bastante ambíguo. Homem e mulher ele os criou. Então, essa parte pode ser interpretada no sentido de que ele criou o homem e a mulher separadamente. Mas ela também pode ser vista
de um ponto de vista mais subjetivo e místico, como Deus tendo nos criado homem e mulher. Vocês conseguem perceber que, como é só alterar a lente com a qual interpretamos a Bíblia, que um novo mundo se desdobra? Lembrando que esse trecho foi retirado da tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? A mais respeitada do ponto de vista acadêmico. Então, naquele dia, quando eu ouvi essa história toda, eu fiquei bem impressionado. Principalmente por saber que parte do Antigo Testamento trouxe uma série de mitos da Mesopotâmia. E naquela cultura havia algumas divindades andrógenas, segundo apontam alguns historiadores, como Assu-Shunamir. A ideia, portanto, não era totalmente estranha para a cultura espiritual da época. Por fim, eu respeitei a opinião do meu amigo e fiquei um pouco reflexivo com toda aquela interpretação. Mas o assunto morreu ali, até porque falar de natureza humana profunda é sempre muito especulativo. E eu sempre tive uma veia cética. Então, para mim, dizer que Deus criou o homem e a mulher, ou nos criou macho e fêmea, sempre foram questões de crença. E crenças não são cientificamente prováveis. Só que essa história fica ainda mais mirabolante e envolve diretamente a Igreja Católica. Mas se você quiser saber mais sobre isso, antes, dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Foi? Olha, vou confiar em você, hein? Então beleza. Alguns anos se passaram desde que eu tive aquela conversa cabalística sobre a natureza humana. E um belo dia eu estava zapeando o YouTube. De repente, a plataforma me sugeriu um vídeo do canal Filosofia em Movimento, onde duas pesquisadoras debatem sobre o tema da androginia. Eu fiquei curioso e fui lá assistir. Vou deixar o link deste programa na descrição. No vídeo, as estudiosas citaram um fato muito intrigante. Elas disseram que no livro do historiador Jamek Highwater, Mitologia e Sexualidade, está escrito que houve uma longa controvérsia teológica a respeito daquela passagem bíblica do livro de Gênesis. Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. Segundo Highwater, algumas pessoas dentro da Igreja Católica defenderam que este trecho estaria dizendo que os seres humanos seriam andrógenos ou bissexuais. Mas elas não explicaram mais coisas sobre este fato. Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso em saber como é que já teve gente dentro da própria igreja que defendeu essa interpretação. E daí, eu fiquei curioso para saber mais sobre o que Jamek Highwater teria a dizer sobre o tema. Eu queria mais detalhes sobre essa discussão e descobrir como e por que essa ideia tinha morrido. E aí eu comprei o livro Mitologia e Sexualidade pela Amazon. Quando ele chegou, eu o li atentamente e achei a passagem citada pelas pesquisadoras no YouTube. Nela, está escrito de forma resumida, abre aspas. González Cruz lembra que a Igreja admitia a essência do homem e da mulher em Adão, a imagem de quem o homem foi criado. A conjunção dos princípios masculino e feminino devia ao homem, ainda no Éden, o domínio sobre o mundo. A natureza bissexual de suas divindades também é reconhecida pela maior parte das religiões do Oriente. A filosofia hermética se baseia, em parte, na aceitação do hermafrodita e da personalidade andrógena secreta, conhecida como Homo Adamicus. Ron Landau, historiador do assunto, afirma que Adão deve ter tido as potencialidades de ambos os sexos, dado que um organismo feminino derivou dele. A Igreja não escapou às implicações disso, e pelo menos um Papa, Inocêncio III, procurou lutar contra essa interpretação em termos de bissexualidade, condenando semelhante leitura dessa passagem dos Gênesis. Fecha aspas. Ao ler este trecho, eu fiquei abismado. A interpretação do meu amigo cabalista não era apenas coisa de gente doida. Ela já existiu dentro da igreja. E agora eu já tinha uma pista do porquê ela desapareceu.
A noção de um ser humano macho e fêmea provavelmente leva as pessoas a uma bissexualidade em cada indivíduo. Agora sim, a palavra bissexual é quem faz sexo com ambos os sexos. Ora, isso rompe a lógica da criação cristã de que Deus fez todos os seres humanos heterossexuais. E ainda traz a homossexualidade para o horizonte. Então, muito provavelmente, a Igreja combateu essa interpretação devido ao fato de ela, de certa forma, naturalizar as relações homossexuais. Mas foi então que eu fiquei curioso acerca deste Papa, Inocêncio III, que viveu entre os anos de 1161 e 1212 d.C. Será que ele emitiu algum documento tratando sobre o assunto? No livro Mitologia e Sexualidade, o ator se refere a outro historiador, Ron Landau. Então, eu fui lá ver as referências para saber onde eu podia encontrar esta fonte e descobrir mais sobre essa discussão dentro da Igreja Católica. E acabei achando o livro de Landau. Ele se chamava Sex, Life and Faith, Sexo, Vida e Fé, impresso em Londres no ano de 1932. Próxima missão, vocês devem imaginar, né? Localizar este livro. E daí eu procurei por vários sites na internet e eu finalmente encontrei. Só que tinha um problema. Esta obra era tão rara que custava 120 libras, ou mais de R$600. E eu falei, nem morto vou pagar por essa porcaria. Então desisti de procurar. Bem, por uns 2 meses. Daí um belo dia eu acordei e disse, cara, vou tentar ver se tem algum sebo da Inglaterra, ou num PDF, ou numa biblioteca digital. Não é possível que eu não ache. E olha, eu fucei tanto que achei o raio do livro. Ele estava digitalizado numa biblioteca na Índia. Eu vou deixar o link na descrição para caso você se interesse por essa ou outras obras citadas por aqui. Então, o livro de Ron Landau era uma obra moralista cristã que tentava corrigir a sexualidade. E, de fato, lá está escrito a mesma coisa que o livro Mitologia e Sexualidade. Só que o autor diz de onde ele tirou essa informação. Foi do livro espanhol História dos Eunucos e Explicação sobre os Hermafroditas da Espécie Humana, escrito pelo pesquisador José Seville Garcia em 1874. Bem, adivinhe, lá fui eu de novo procurar essa fonte. Eu queria saber por que o Papa Inocêncio III matou essa ideia, mas dessa vez foi mais fácil de achar. Essa obra também está digitalizada na internet. Neste livro está escrito, abre aspas, os destes dizem que, tendo Deus feito homem e mulher, como diz a Sagrada Escritura, temos essencialmente em nós mesmos a faculdade de passar de um sexo a outro e, portanto, não é estranho que alguns hermafroditas nasçam, já que também o somos em potência. Os que opinaram dessa forma, sem dúvida, desconheciam que a crença de que somos potencialmente hermafroditas é um julgamento de Platão e um erro condenado pelo pontífice Inocêncio III. Pois, embora a Sagrada Escritura pareça favorável a esta opinião, é porque ela é mal interpretada. Dê ao texto sagrado sua verdadeira interpretação e se verá que tem um significado muito diferente daquele que se pretende atribuir a ele. Fecha aspas. Ou seja, eles estão discutindo ali o que significava aquele trecho do Gênesis. Seja como for, foi neste livro que o Papa Inocêncio III foi pela primeira vez citado como responsável por acabar com essa discussão. E daí eu fui procurar nas fontes dele para ver se finalmente eu encontrava mais coisas sobre tal debate teológico. Mas desta vez meu intento malogrou. Naquela época, as obras científicas eram escritas de forma muito diferente das de hoje. Elas não tinham citações e nem bibliografia. Então não dá para saber se o autor Seville Garcia tirou essa informação da cabeça dele ou de alguma outra fonte. Bem, mas vocês não acharam que eu ia desistir, né? Claro que não. Fui para o site dos Arquivos do Vaticano para saber mais sobre o Papa Inocêncio III.
Eu queria encontrar alguma súmula ou debate teológico daquela época, mas dessa vez não consegui achar nada de muito substancial, pelo menos não sobre essa leitura do Gênesis. Por fim, fui aos livros de história saber o que se passou na Europa durante a época do Papa citado. De acordo com os historiadores, vemos que Inocêncio III combateu certas seitas heréticas, como os cátaros. Olha, coincidência ou não, alguns dizem que essa corrente cristã tinha interpretações místicas das Escrituras. Mas há quem diga que os cátaros nunca existiram. Se existiram, esta é a mesma época dos alquimistas medievais que aludiam ao ser humano andrógeno. Fato é que, para aqueles que se interessam por história das ideias, ainda há muita pesquisa histórica a ser feita sobre o assunto. O que sabemos com alguma certeza é que, se esses livros que eu pesquisei estiverem certos, já houve pessoas de dentro da Igreja Católica que defendiam a ideia de que Deus teria criado seres humanos macho e fêmea. E essa ideia perdeu o debate teológico e foi deliberadamente apagada da história. Hoje, o que temos é pastores histriônicos dizendo que Deus criou o homem e a mulher separadamente. Eu trouxe essa história para vocês não é para defender a hipótese de que os seres humanos são masculinos e femininos em essência. Até porque, como Deus nos criou, é um debate infrutífero, porque eu nem sei se somos frutos de uma criação divina ou se viemos evoluindo até aqui de forma cega. Mas eu trouxe essa discussão toda para lhes mostrar como aquilo que a gente chama de cristianismo sempre foi o embate das ideias mais diversas. Algumas dessas propostas foram combatidas a ferro e fogo. Outras morreram naturalmente, foram marginais ou simplesmente foram apagadas da história. E algumas delas tinham uma natureza bem mística e esotérica. Pouquíssima gente no mundo hoje sabe dessa interpretação do livro de Gênesis. Seja como for, eu não sei se os seres humanos são, no mais profundo de sua consciência, masculinos e femininos. Mas, se isso for algo verdadeiro, isso explica em grande parte a gradação e a diversidade que existe em termos de expressões de gênero, orientações sexuais e de masculinidades e feminilidades. Tudo isso adviria dessa personalidade dual que reside em cada um de nós, onde nossa personalidade resultante seria apenas uma combinação em diferentes graus entre esses dois polos. Alguns de vocês, céticos como eu, podem estar achando que esta possibilidade é uma viagem ou uma ideia idiota. Afinal, meninos têm piu-piu e meninas têm perereca. Sim, é verdade. Mas os defensores dessa hipótese não negam isso. No entanto, acrescentam que essa androginia interior se refere à mente e não ao corpo. E, em termos de personalidade e psicologia, homens, mesmo heterossexuais, podem desenvolver aspectos considerados culturalmente femininos, e mulheres também podem trazer aspectos que interpretamos como masculinos. Em outras palavras, não só homens e mulheres não são tão distantes entre si, como há muitas interseções entre essas duas realidades, de modo que ninguém seria um masculino ou feminino em termos absolutos. Mas mesmo em nosso corpo físico, existem alguns fatos que nos levam a dialogar com este pensamento de forma muito curiosa, para dizer o mínimo. Segundo a ciência, cada ser humano tem um gene de nosso pai e de nossa mãe, ou seja, ele traz no interior de suas células uma androginia simbólica. Também, homens produzem algum grau de hormônios femininos e mulheres produzem pouco de hormônios masculinos. Igualmente, toda pessoa do sexo masculino, antes de desenvolver o pênis, teria algo como uma protovagina no útero de sua mãe. Outro sim, se uma mulher tomar hormônios masculinos, seu corpo desenvolve caracteres de homem. E o mesmo acontece quando homens tomam hormônios femininos. Isso nos leva ao fato de que parece haver uma potencialidade dual, não só em nossa mente, como também em nossos corpos. E aí vocês podem estar se perguntando: tá, mas e a sexualidade? A ideia de um ser humano andrógeno diz que todo mundo é bissexual?
Olha, não necessariamente. Inclusive, essa ideia é meio perigosa. Essa proposta não diz isso exatamente. No entanto, como eu já afirmei, sob um olhar filosófico e metafísico, a noção de seres humanos masculinos e femininos em um nível mais profundo nos traz uma nova abordagem para a diversidade humana. Fato é que considerar os seres humanos andrógenos, ou macho e fêmea, força a teologia cristã a uma ressignificação da diversidade afetiva e sexual e dos papéis de gênero dentro de um contexto maior da alegada criação divina. E isso implica em rever a homofobia da Igreja, o sexo apenas no casamento, apenas para a reprodução, etc. Em outras palavras, é muito tijolo para movimentar. Talvez, na época do Papa Inocêncio III, ninguém tivesse querido mexer nesse vespeiro. Além disso, ver o feminino dentro do masculino exige à Igreja rever o seu machismo, uma vez que a mulher sempre foi considerada um ser inferior. Por fim, a interpretação atual da teologia cristã diz que a ideia de Deus criou homens e mulheres separados e de forma absoluta. Isso leva a uma polarização extrema da mente e a uma idealização do que é ser homem e mulher. Essa visão separatista faz com que homens e mulheres se vejam como seres distintos e não semelhantes. Já a visão de que todos os seres humanos são macho e fêmea, além de incluir a diversidade, ainda aproxima homens e mulheres em natureza e aspirações. Olha, as consequências sociais e mentais dessas duas perspectivas não são irrisórias e merecem algumas reflexões por parte de vocês. Bem, se vocês gostaram dessa discussão e querem saber mais detalhes sobre ela, bem como outros desdobramentos da história que eu contei aqui, eu vou deixar na descrição um livro que eu mesmo escrevi, intitulado Bissexualidade e Androginia, ensaios científicos, filosóficos, místicos e teológicos. Vocês podem comprar pelo site da Amazon e o preço é bem baratinho. Mas e vocês, o que pensam sobre essa discussão? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou o Felipe Dias, e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!